Os irmãos podem sentar. Deus seja louvado. Nós estamos muito felizes porque temos pessoas nos visitando nessa noite. Obrigado pela presença de vocês. Gente de fora do estado do Paraná está com a gente. Isso é muito bom. Eu, certa vez, visitei um estado nos Estados Unidos onde a droga lá é descriminalizada. E eu passei em um bairro, naquele bairro, um bocado de gente drogado nas ruas, e a pessoa me mostrou exatamente, olha, esse pessoal todo aqui, ó, todo mundo drogado, eles recebem um salário do governo para usar droga. E uma coisa horrível, uma coisa nojenta, uma coisa desumana, e a gente não podia passar por lá porque a gente podia ser agredido, as pessoas estavam fora de si, pessoas fora de si podem fazer mal. Era uma região muito ruim da cidade, e aquilo me fez um mal tremendo. Ontem, a chamada Suprema Corte Brasileira, Supremo Tribunal Federal, aprovou por 5-3 a descriminalização do uso de maconha. E a gente sabe que, assim como o tabagismo, assim como o álcool, são portas de entrada de drogas mais pesadas, o que a gente viu no nosso país ontem foi uma coisa que me deixou muito indignado. Eu fiquei muito chateado. A vontade que eu tive era de liderar uma campanha de oração pedindo a Deus que fizesse justiça e que Deus pudesse colocar a mão sobre aqueles 5 indicados por um governo. Não são pessoas eleitas pelo povo, decidindo contra o povo, com o dinheiro do povo, sendo sustentado por nosso dinheiro, decidindo contra o que a maioria da nação brasileira não quer. Fiquei com uma indignação. E eu queria que Deus fizesse cair justiça sobre a Suprema Corte Brasileira. Eu gostaria muito que Deus fulminasse os 5 que votaram a favor da discriminação da droga. Está tramitando um outro processo que já está com muita gente votando favorável lá também, que é a legalização do assassinato de bebês na barriga da mãe. E quando eu fiquei tão indignado com aquilo, e eu fui orar e fui ler a Bíblia e fiquei muito incomodado. E, de repente, Deus me responde com um texto de Apocalipse. E a gente pensa que o mundo é uma extensão dos valores do reino de Deus, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que nós não acolhemos, o mundo acolhe. E o que o Supremo está fazendo, dirigido pelo príncipe deste mundo, reflete exatamente o compromisso desta nação com Deus e com o reino de Deus. Então, eu escolhi dar um tema para hoje: escolhas pessoais e suas consequências eternas. Porque, ao pensar sobre isso, eu comecei a perceber que os ditos juízes do Supremo são seres humanos, pecadores, não conhecem a graça, pelo menos a extrema maioria. Só um lá é cristão, confesso,
Só um lá é pastor presbiteriano. Mas os outros têm as suas convicções religiosas e estão julgando de acordo com os valores espirituais de suas vidas. E é sabido por todos nós o que rola nas festas, nos palácios de Brasília. As festas são regadas por coisas piores do que o que foi liberado ontem. E não é só em Brasília, é em todo lugar. E aí meu coração começou a se acalmar um pouco mais, e eu então comecei a pensar nesse livro, que é o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João em um momento de perseguição ao cristianismo. João estava sendo perseguido pelo Estado, perseguido pelo governo, perseguido pelo Império Romano. Ele tinha que ficar em uma ilha chamada Patmos. E me parece que nós que pregamos a palavra de Deus e pregamos a verdade, deveremos ter um fim parecido com João. Muito provavelmente, este sermão poderá chegar lá no Supremo Tribunal. Poderá chegar em outros lugares, e talvez eu seja exilado. Não na ilha de Patmos, mas quem sabe na Pampulha, no presídio da Pampulha. Não ficaria surpreso se já parasse aqui uma viatura da Polícia Federal e me levasse. E João está exatamente em um contexto de perseguição pelo Estado romano, que apoiava o Estado judeu, e ali ele recebe uma revelação de Jesus Cristo. E esta revelação aponta para os eventos futuros. E no capítulo 22, versículos 11 e 12, nesse texto estão o que vão acontecer, ou o que vai acontecer. Nós estamos diante do último capítulo, dos últimos capítulos, capítulo final do livro de Apocalipse. E ali, Apocalipse aponta para a volta de Jesus. O Júnior não sabia sobre o que eu ia pregar hoje, mas se falou aqui sobre a volta de Jesus, pelo que está acontecendo em nossa sociedade. Jesus vai voltar. E aquele meu anseio de que a justiça de Deus aconteça já sobre os juízes que decidiram aquela atrocidade ontem, a Bíblia diz que a justiça de Deus vai acontecer quando Jesus voltar. Parece que Jesus está dizendo assim: Ilquias, acalma o teu coração, porque tudo isso que está acontecendo está sob o meu controle e a minha justiça vai cair sobre eles. E aí eu comecei a pensar exatamente, será que são apenas os juízes? Será que são apenas os que não têm fé em Deus? Será que são apenas os que não têm fé em Cristo Jesus? Será que são apenas os que não creem no Evangelho? Ou será que essa justiça também incidirá sobre eu e sobre você, sobre nós que somos cristãos? Porque muitas vezes pessoas afirmam acreditar em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Alguns frequentam a igreja, são membros da igreja, batizados na igreja, mas as escolhas, as decisões são tomadas de acordo com as suas vontades, os sentimentos egoístas. E aí eu comecei a perceber que não é um sermão para os juízes do Supremo Tribunal,
mas é um sermão para todos nós, porque as nossas escolhas pessoais, elas trazem consequências eternas. E olha o que diz o versículo 11 do capítulo 22. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o justo a praticar justiça. E continue sendo santo e continue santificar-se. E aí Jesus diz, e João escreve, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A retribuição é certa para eles, para os que vão usar legalmente as drogas, para os que vão praticar os abortos, ainda que legalmente, por uma corte de poucos representantes, essa recompensa virá para eles e virá para nós. Deus é justo, a recompensa vai vir. Aquele que é injusto, pratique a injustiça. Aí eu entendo. No meu gabinete nós temos lá 3 estátuas. Eu recebi hoje uma criança que entrou no gabinete, pastor, o que é isso? Eu fui explicar para ele. Há uma máxima no direito que quando havia segurança jurídica no país, dizia-se que a justiça é cega, a justiça é muda e a justiça é surda. E essas 3 estátuas que estão no meu gabinete foram presenteadas a mim pelo meu filho quando estudava direito. Mas hoje a insegurança jurídica que a gente vive neste país mostra que está descontextualizada a justiça cega, muda e surda. Porque depende muito de quem é que faz o lobby. Depende muito de quem é que nomeia, de quem é que financia, quem é que está por trás. A gente perdeu o senso de justiça. Mas a consequência virá para eles, mas virá para nós também, é o que diz o texto. Nós sofreremos consequências de nossas escolhas. Apocalipse é uma revelação que nos desafia a olhar para o futuro e refletir sobre nossas vidas. E esses versículos que lemos nos convidam a considerar como nossas escolhas diárias modam nosso destino eterno. O que eu escolho fazer diariamente tem consequências eternas. Por isso o versículo 11 mostra exatamente que essas escolhas, elas revelam a essência. A minha ira se aplacou um pouquinho. Porque eles só podem dar o que têm. Os injustos pratiquem mais injustiça. Eu e você só podemos dar o que nós temos. Se há justiça em nós, que pratiquemos justiça. Nossas escolhas revelam nossa essência. A essência do injusto é a injustiça. A essência do justo é justiça e santificação. Por isso que, quando Jesus falando
E João, escrevendo, diz, olha, você que é justo, pratique a justiça e continue. O santo a santificar-se. A essência é demonstrada pela nossa atitude, pelos nossos passos, pelas nossas escolhas. E esse versículo destaca que nossas ações refletem nossa essência. Devemos ser conscientes das escolhas que fazemos diariamente. Por isso que não adianta muita coisa você vir à igreja no domingo e na segunda, terça, quarta, quinta e sexta você não considerar o que a palavra de Deus diz. Não adianta muita coisa você vir num culto, numa celebração bonita como essa, levantar a mão, exaltar ao Senhor em cânticos e deixar trancado aqui a palavra de Deus, os valores e a instrução, porque você tem que tomar decisões segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de manhã, tarde e noite. A vida cristã é para ser vivida. Nossas escolhas revelam a essência que está dentro de nós. Outra versão diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E eu comecei a ter uma visão um pouco mais atenuada e a minha ira um pouco mais aplacada. Outro destaque que esse texto me faz pensar é que nossas escolhas receberão suas recompensas. Eis que venho em breve. Jesus está dizendo que ele vem. Jesus voltará. Jesus virá outra vez aqui. E ele vai trazer. Não é poder nenhum, não é governo nenhum. E nem adianta o homem querer habitar Marte. Nem adianta o homem querer habitar a lua. Não adianta, porque quando Jesus vier, ele é Senhor sobre tudo, é Senhor sobre o universo. A justiça dele virá. Comigo está a recompensa. Comigo está a retribuição. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Cristo promete retornar e recompensar as ações de cada um de nós, inclusive daqueles que nem sequer acreditam em Jesus. Jesus diz que ele vai trazer consequências para esses também. Aí há um estímulo para mim e para você, para que nós vivamos de acordo com os valores da justiça e da santidade. Isso é muito claro, o Evangelho é isso. O Evangelho não é ordenação de bênção para você. O Evangelho não é que você vai ter dente de ouro. Quando eu cheguei em Curitiba, estava uma moda profética de dente de ouro. E as igrejas que pregavam dente de ouro enchiam. Eu me lembro que um pastor batista muito conhecido, não vou dizer o nome dele, disse, a minha mulher recebeu um dente de ouro. Eu falei, cadê o dente de ouro? Não tem mais não, deixou de ser de ouro. Caiu. Pastor que você conhece, homem de Deus, gente, você também conhece. A mulher dele recebeu um dente de ouro porque andou atrás de moda. Foi numa igreja e lá o profeta que veio profetizou dente de ouro e os caras ficavam com dente brilhante. Eu recebi um dente de ouro, então arranca o dente, vende e fica rico. Ninguém arrancou o dente, ninguém ficou rico. Foi enganação do inimigo de nossas almas. Ah, mas essas igrejas estão cheias, lotadas. Esse evangelho que prega saúde sobre tudo. E eu me lembro de uma filmagem, uma vez no Geraldão, lá em Recife, um pastor que vocês conhecem, que até hoje usa óculos, e ele pregando, se você usa óculos, eu declaro agora a unção da libertação dos seus olhos, traga os seus óculos com fé aqui, e eu vou quebrar, e ele estava de óculos. E ele começou a quebrar os óculos das pessoas, ele usando óculos.
está no YouTube. Digita lá. Pastor quebra óculos do povo no Geraldão, em Recife. Está lá no YouTube. E o Geraldão lotado de pessoas, porque as pessoas querem enganação. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E o Evangelho é diferente disso. Jesus, tentando explicar o que é o reino dos céus, ele conta uma parábola do trigo e do joio, lá em Mateus. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Interessante que o inimigo, ele vem, semeia e vai embora, ele não fica. Semeou joio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. E aqui é um problema para a gente. O joio está misturado com o trigo. E nós até podemos reconhecer quem é joio e podemos reconhecer quem é trigo. Não temos autoridade de tirar o joio do meio do trigo. Isso aqui é teologia sistemática profunda. Apocalipse vai dizer que quando vier, ele vai pegar e vai tirar o joio com uma foice pontiaguda para não tirar enganadamente o trigo. Quem tira o joio do nosso meio não é a gente, é o próprio Senhor Jesus que vai tirar. Por isso eu comecei a pensar que até na dita igreja evangélica brasileira tem muito joio misturado com trigo. Entre os pastores tem joio misturado conosco. Somos hoje, dizem, 30% de evangélicos nesse país. Mas como vivem esses 30%? Ouso dizer que talvez 10 ou 15 vivam como deveriam viver os cristãos verdadeiros e autênticos. Tem muita gente vivendo aí, dizendo-se evangélico, sendo pautado pelos valores da humanização, da secularização, do que é politicamente correto. Essa parábola de Jesus deixa bem claro que os dois crescerão juntos até a colheita. E eu me acalmei. Não adianta Jesus vir de lá e fulminar os juízes que eu gostaria que fulminasse. Ele disse que ele vai fazer esses negócios no final. Me acalmei um pouquinho, mas aí eu me preocupei. Porque não é só lá que tem joio. No meio do trigo também tem. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes. E aí vejam uma coisa que o povo não quer ouvir. Amarrem em feixes e queimem nu. E depois guarde seguramente o trigo. Jesus falou a João, exilado lá em Pátimos, que ele virá e com ele virá a retribuição.
Jesus falou, quando aqui esteve entre nós, através da parábola do joio e do trigo, que existe um destino para aqueles que são injustos e que praticam ainda mais injustiça. Existe um destino para aqueles que são sujos e por isso se sujarão ainda mais. Existe uma recompensa e um destino para aqueles que são justos e praticam a justiça e a santidade. Isso caminha junto, justiça e santidade. Haverá um destino para aqueles que são trigo. E o destino do joio é um lugar que vai queimar. Queima. O pessoal diz, queima Jesus. E vai queimar. Lá na frente, Mateus capítulo 13, versículos 36, Jesus entra em um ambiente restrito e os discípulos então dizem, Senhor, explica para a gente aquela parábola que a gente não entendeu, foi nada. Versículo 36, em seguida deixaram as multidões de lado, de fora, Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe pediram, por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu, o Filho do Homem é o agricultor que planta as boas sementes. O Filho do Homem quem é? O título messiânico, é o título de Jesus. Quem planta a boa semente é Jesus. Se você está aqui, você é uma boa semente, você foi plantado por Jesus. Você é trigo plantado por Jesus. Jesus, o Filho do Homem, é o agricultor que planta a boa semente. O campo é o mundo. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. De novo a expressão povo do reino. Achei legal, vocês sabem que eu estou fixado nesse negócio do povo do reino. Aí quando vi isso aqui hoje, o povo do reino, falei, caramba, que legal. Porque eu nunca tinha lido nenhuma coisa mais profunda sobre o povo do reino, a não ser 2 domingos atrás, quando a gente pregou sobre esse tema. As boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem, elas têm uma ligação, têm um pertencimento, têm uma intimidade. São as pessoas que pertencem onde é que eu estou? Que pertencem ao maligno. Versículo 38, é que eu pulsei aqui, já estava em 39 e me perdi. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino, os joios são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. Ele dá nome com muita tranquilidade. É o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem, Jesus, enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. Opa! Todos que praticam o mal. E os lançarão em uma fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Hoje eu fui no dentista. Gente, não tem nada melhor do que ir no dentista. Quando a gente está com uma dor de dente aguda, o melhor lugar para ir é no dentista, que a gente sabe que vai doer, que ele vai cavucar, vai fazer aquele barulho chato, que parece uma tortura, e vai tirar a dor. Agora você ficar com ranger de dente constante, eternamente. Gente, dor de dente é uma amostra grátis do inferno.
Eu estou aqui tomando um antibiótico. Hoje eu vou tomar o último. Estou com ele no bolso aqui. Esse não, esse é para tirar a dor. O outro, lá não vai passar o último antibiótico, vou tomar hoje. Como incomoda uma dor de dente? Haverá choro, ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça. Em Apocalipse assim, quem é capaz de ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus usa essa parábola para mostrar que justos e injustos vão coexistirem juntos até o fim. Só no final que haverá uma separação. Essa semana alguém perguntou para mim sobre um decreto de Deus e disse que é um pastor conceituado que falou isso. Eu falei, eu acho que se é um pastor conceituado, ele não falou. Você entendeu errado. Ou ele não é um pastor conceituado. A pessoa mandou para mim um link. Eu disse, esse não é um pastor conceituado, não. Ele tem milhares de seguidores. Mas não é pastor conceituado, não. Nunca gostei dele, nem sabia direito por quê, mas agora eu sei. Porque falou uma heresia. E ele fala com muita autoridade. E ele é bonito, é midiático, todo mundo gosta de vê-lo. Então, o pessoal pensa que ele é um pastor conceituado. Assim como o trigo e o joio crescem juntos, nossas boas e más escolhas, elas também caminham conosco. Presta atenção, que agora a coisa fica mais apertada. Falando de joio e de trigo, eu sou trigo. Mas agora eu estou dizendo que as nossas escolhas crescem juntas com as boas escolhas, elas também coexistem. E elas também receberão julgamento. Não é só para o ímpio que vem o julgamento, é para nós também. É para mim, enquanto pastor também, eu serei julgado. O que eu digo aqui vai ser julgado. E se eu falar uma coisa equivocada, eu vou receber o julgamento. Alguns julgamentos eu recebo já de imediato. No encontro de mulheres, por exemplo, eu falei umas coisas aqui, e o pessoal diz, pastor, o senhor não devia ter falado aquilo. Eu falei, porque não estava sendo transmitido. Aí eu falei um bocado de coisa aqui que não devia falar. Não foi nada tão sério, não foi nada herético, espero. Foram revelações pessoais. Revelações pessoais humanas da minha profundidade. Quem está aqui sabe do que eu estou falando. Quem estava aqui, né, sabe do que eu estou falando. Gente, imagine o seguinte, 2 colegas de trabalho, um se dedica ao crescimento e ao aprendizado constante, contínuo, enquanto o outro faz apenas o que é necessário. No final do ano, os resultados mostram claramente quem investiu em seu desenvolvimento ou não. Uma das coisas que eu aprendi aqui, quando cheguei em Curitiba, é que a diferença cultural de quem vem de fora é grande. Naquela ocasião, eu me lembro, estava sentado em um almoço, eu e mais 4 gerentes de loja, não tinha ninguém de Curitiba. Todos os gerentes eram de fora. E eu comecei a filosofar sobre isso, eu gostava muito de filosofia naquela época. Comecei a me perguntar, por que será que quem está hoje em função de liderança, de chefia, é gente que vem de fora? E eu aprendi que, naquela época, a cultura curitibana, assim, curitibano fazia muito bem feito o que lhe era a atribuição de fazer. Fora isso, não é minha atribuição. Os sobreviventes de fora, que vieram aqui porque precisavam de oportunidade, fazia muito bem feito o que era atribuição fazer e fazia muito bem feito o que não era atribuição fazer. Não sei se eu me fiz entender. A proatividade, se preocupar não apenas com a sua atribuição, mas com a atribuição do todo, fazia com que nós nos destacássemos sobre os que aqui faziam muito bem feito, apenas é meu dever tirar o pó desse lugar. Mas esse negócio no chão, aí não é meu, aí é da zeladora. Talvez até por isso que eu tenho ainda minhas manias, né?
Eu entro aqui, vejo um papel no chão, fico agoniado, pego, disse, tanta gente aqui, 300 pessoas, ninguém viu esse papel no chão. Antigamente eu ficava nervoso. Não sei, talvez seja toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Por que você não pegou o papel? Não é minha atribuição, não fui eu que joguei. E a gente, às vezes, perde algumas oportunidades porque a gente só faz o que a gente sabe que estão de olho em nós. A gente só faz aquilo que é minha atribuição, quando a Bíblia vai dizer que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Fazer o bem aos que têm necessidade. E, às vezes, a gente deixa de olhar assim. Nossas escolhas diárias, sejam na carreira, sejam nos relacionamentos ou na vida espiritual, acumulam-se e determinam o nosso resultado final. Inclusive, dentro do casamento. Sabia que as suas escolhas dentro do casamento podem ter complicações espirituais? Falarei rapidamente sobre isso sexta-feira. O marido que não cuida bem da mulher não tem suas orações ouvidas. A mulher que negligencia suas responsabilidades e cuidam da vinha dos outros e da sua, não cuidam, tem sua vida afetada. Sermãozinho de 10 minutos, mas aqui para nós, maravilhoso. Só no encontro de casais sexta-feira. Porque, às vezes, a maneira com que nós tratamos nosso cônjuge está sendo anotada no caderninho de Deus. A forma com que a gente cuida e trata os nossos pais, nossos filhos, está lá no caderninho. Como a gente trata nossos anciões. O que é que você faz com os velhinhos da sua família? Como é que você trata os velhinhos? Quando eles já estão parecendo uma criança, fazendo no lugar errado, da forma errada, falando coisa errada, e você fica com aquela raiva e se enche de fúria, como eu comecei o meu sermão hoje, e você acaba agindo de maneira equivocada. Está sendo anotado. Nossas escolhas diárias trarão resultados finais. Algumas aplicações práticas para a gente fechar aqui de nossas escolhas. Primeiro, para aqueles que em caminhos de injustiça e impureza, Deus faz um chamado à transformação. Aqui não é um incentivo para que ele não se arrependa, que ele não se converta. Quando Jesus diz, eu vou retribuir, se você é injusto, pratique mais injustiça, porque eu vou vir com juízo. Deus está querendo chamar a atenção assim, cara, para, faz o caminho de volta, reconsidere. Este é um convite a uma introspecção e mudança de vida. Reflita sobre seus caminhos e considere a necessidade de transformação. E aí os juízes do Supremo precisam rever seus caminhos. Precisa reconsiderar. Eu e você precisamos rever nossos caminhos e reconsiderar. Lá em Ezequiel 33, versículo 11, diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Aí me acalmou meu coração, que se arrependam e sejam salvos e venham ser nossos irmãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Abrandou minha fúria, minha ira. Eu tive com um deles segunda-feira, e esse é gente boa, esse é pastor, está lá. Conversei com ele rapidamente, foi muito bom saber que tem um servo de Deus ali.
Mas os outros precisam de conversão, e Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer que eles se arrependam e façam o caminho de volta. Quantos de nós fizemos o caminho de volta e, graças a Deus, somos uma nova criatura? Opa! Então, se parar a Polícia Federal e diz, assista ao sermão até o fim, seu juiz, se me deixarem falar alguma coisa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Alguns acham que Jesus está demorando muito para cumprir suas promessas. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Jesus não voltou. A gente quer que Jesus volte logo porque a gente já é salvo. A gente quer que Jesus volte logo porque a gente sabe que a gente vai, juntamente com o trigo, para um lugar seguro. Um lugar onde não há lágrimas, nem dor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aqueles que ainda não vieram para o lado certo perecerão. É melhor Jesus demorar um pouco mais para salvar fulano, salvar Beltrano, salvar fulano. Outra aplicação, para aqueles que buscam justiça e santidade, há aqui um encorajamento à perseverança, há aqui um encorajamento à persistência. Continuem em sua jornada de justiça e santidade, sabendo que a sua fidelidade será recompensada. A sua fidelidade vai ser recompensada. Continue firme e constante, como diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Continue trabalhando para o Senhor com alegria, com entusiasmo. Lá em Hebreus, capítulo 12, o autor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Ele está falando aqui para a igreja, não é para o ímpio. Livre-se de todo o peso, de todo embaraço, de tudo que deixa você lento para as coisas de Deus e preso ao pecado, aquilo que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, que está diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Nós vamos para lá também. Terceira aplicação, e aí é para todos nós, tanto para os que são injustos quanto para os que são justos. É necessário que haja em nós um exame pessoal constante, contínuo. Você está vivendo de maneira que reflete os valores da fé cristã? Seu viver reflete isso? Está preparado para a volta de Jesus? Quando Jesus voltar, vai ver em você e dizer, vinde, servo bom e fiel. Talvez nós tenhamos que fazer alguns ajustes para alinhar nossas ações aos valores e às crenças da fé cristã. E que Deus nos ajude a alinhar nossa mente e nosso coração. Escolhas pessoais e suas consequências eternas. Somos desafiados a refletir sobre nossas escolhas diariamente, alinhar nossa vida aos princípios de justiça e de santidade, porque Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Que Deus nos dê clareza e força
para fazer escolhas justas e santas, e por transformações e arrependimento, para as áreas de nossa vida que precisam mudar. E aí, eu olho para os juízes do Supremo Tribunal Federal com amor e misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus quebrante o coração deles e que eles tenham um encontro com a justiça, com a verdade, porque nós também queremos ter um encontro de reconsideração de nossas ações. A gente pensa que nossas ações não interferem na vida dos outros, mas Jesus diz que Ele vai trazer retribuição. Que a retribuição para nós seja de aprovação. Vinde, benditos de meu Pai. E que muitos estejam desse lado. E que poucos estejam daquele outro lado, quando o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração.